Olá, quinto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma aula de geografia. E nesta aula de geografia, nós vamos conhecer mais uma região do nosso país. Nós vamos conhecer hoje a região Nordeste. Então, vamos abrir o nosso livro lá nas páginas 24 e 25, onde está iniciando a unidade 4. Bom, aí nessas páginas vocês vão ver essa imagem aí. Vocês sabem de que são feitos esses produtos que estão aí nessa imagem? Esses produtos que estão sendo comercializados? Isso mesmo, de couro, né? E vocês sabem, está perguntando abaixo, que tipo de atividade que gera matéria-prima para esse produto? Bom, a atividade que gera matéria-prima para esse produto é a pecuária, né? Por que é a pecuária? Porque é a atividade que cuida da criação e da venda de gados, que é a matéria-prima usada na fabricação do couro. Bom, vamos seguir para as páginas 26 e 27, que está falando um pouquinho sobre a diversidade natural do Nordeste. Aí em cima está falando um pouco sobre a região Nordeste. É uma região grande e populosa. É a terceira maior região do Brasil em extensão territorial, depois das regiões Norte e Centro-Oeste. A região Norte nós acabamos de ver, né? A região Nordeste também é a segunda região mais populosa do Brasil, logo atrás do Sudeste. E de acordo com o IBGE, em 2017, a região Nordeste ela tinha aproximadamente 57 milhões de habitantes. A maior parte dessa população, ela se concentra na faixa litorânea. A faixa litorânea, a gente vai poder ver aí nesse mapa, ó, é a faixa que é banhada pelo oceano. É aí nessa faixa que é banhada pelo oceano onde estão localizadas todas as capitais dessa região. São 9 estados que formam essa região. Aí abaixo desse mapa está falando sobre as paisagens. A região Nordeste ela apresenta paisagens e aspectos naturais bastante diversos, diferentes, né? Áreas úmidas, secas, de Mata Atlântica e de Caatinga. Por apresentar essa grande diversidade natural, o Nordeste ele foi dividido em sub-regiões. Essas sub-regiões estão apresentadas aí nesse mapa, ó. Uma delas é a Zona da Mata, essa regiãozinha verde. O Agreste, a região laranja, o Sertão, essa região lilás, e o Meio Norte, essa região amarela. Aí tem também, sendo identificado aí nesse mapa, o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é uma região serrana localizada na região Nordeste. O que é uma região serrana? É um conjunto de altas terras, de terras altas. Abaixo está falando sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele possui o maior volume de água da região Nordeste. Com a nascente lá no estado de Minas, o rio cruza os estados da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Junto de seus afluentes, o Rio São Francisco ele forma a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vamos ver o que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é um conjunto de terras banhadas por um rio e seus afluentes. O curso do Rio São Francisco, ele atravessa grandes áreas do sertão e do agreste. São regiões de clima seco, nas quais nem sempre é fácil ter acesso à água. Então, nessas regiões, o rio é uma importante fonte de água para consumo e irrigação das plantas. É por isso que está sendo falado aí sobre o Rio São Francisco. Ele é uma importante fonte de água para outras regiões. Aí está mostrando a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A gente pode ver onde ele começa e aonde ele termina. Abaixo disso, vem as atividades. Na questão número 1, está pedindo para vocês fazerem a leitura desse textinho aí para responder as questões. Na letra A, está perguntando por que o Rio São Francisco é considerado importante para o sertão e o agreste nordestinos. Acabamos de falar. Na letra B, está perguntando qual é a finalidade da transposição das águas do Rio São Francisco. Aí essa resposta está lá no texto.
E aqui não tem que responder, mas a gente vai conversar sobre isso no nosso encontro. Em sua opinião, a transposição do Rio São Francisco pode melhorar as condições de vida na região Nordeste? Aí nós vamos conversar. Terminando essas páginas, nós vamos lá para as páginas 28 e 29, onde já está falando sobre uma daquelas sub-regiões da região Nordeste. A primeira delas é a Zona da Mata. É a região mais populosa e urbanizada do Nordeste. A faixa litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, é chamada de Zona da Mata. A gente pode ver aí nesse mapa, ó. Tá começando a faixazinha vermelha lá no Rio Grande do Norte e termina lá na Bahia. É a sub-região, a Zona da Mata, é a sub-região mais úmida do Nordeste, onde predominava a formação vegetal da Mata Atlântica, bastante devastada em razão da ocupação humana, devastada e destruída. A Zona da Mata é uma sub-região desenvolvida, urbanizada e populosa do Nordeste. Então, é a região onde concentram-se mais pessoas. Os atrativos turísticos nessa região. Vamos falar sobre isso. O turismo é uma importante fonte de renda para todo o Nordeste. O calor característico do clima tropical e as praias do litoral da Zona da Mata atraem turistas do Brasil e do mundo, gerando empregos e movimentando a economia. Está dizendo aí que no mapa, lá da página 46, é possível observar que o clima tropical é predominante na área correspondente à Zona da Mata. Aí está mostrando melhor nesse mapa. O carnaval de rua é outro atrativo turístico dessa sub-região, principalmente lá na região de Salvador. A economia é baseada na atividade canavieira. A monocultura da cana-de-açúcar prevalece na Zona da Mata desde o período colonial, e nós já vimos isso, né? Sendo ainda hoje uma atividade muito importante para a economia dessa sub-região, principalmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. No sul da Bahia, destacam-se os cultivos de cacau e, mais recentemente, de seringueiras. Na Zona da Mata, concentra-se a maior parte do Parque Industrial do Nordeste, com destaques para as usinas de açúcar e as petroquímicas. O extenso litoral da Zona da Mata favorece a pesca, a principal atividade de diversas comunidades. Então, aí está falando um pouco sobre as atividades que existem nessa Zona da Mata. Vamos aí ver o Você Sabia. A devastação da Mata Atlântica na região Nordeste. A ocupação e o desenvolvimento das atividades agropecuárias, sobretudo o cultivo da cana-de-açúcar, devastaram a mata para dar lugar a casas, a canaviais e a engenhos. Então, quer dizer que eles destruíram a mata. O intenso processo de urbanização que vem ocorrendo do litoral para o interior tem contribuído para a devastação de remanescentes da Mata Atlântica. Aí vamos ver embaixo, está falando sobre as cidades da Zona da Mata. A maior parte das grandes cidades da região Nordeste se localiza na Zona da Mata. Como eu falei, é a região que é mais populosa. Segundo estimativas do IBGE, em 2017, os municípios de Recife, Salvador, Maceió, Aracaju, Natal e João Pessoa abrigavam juntos cerca de 8 milhões de habitantes. Essas áreas urbanas concentram zonas industriais e portuárias importantes para a economia da região, além de uma ampla rede de comércios e serviços, como shoppings, mercados, hospitais, escolas, universidades, etc. Entre essas cidades, Salvador e Recife se destacam como grandes metrópoles, exercendo elevada influência urbana na região. Aí está mostrando uma imagem de Recife, no estado de Pernambuco. E aí vamos para as atividades. Na questão número 1, está pedindo para vocês marcarem os nomes dos municípios que exercem maior influência na região da Zona da Mata. Na questão número 2, está perguntando que características fazem essas cidades exercerem influência urbana na região. Também acabamos de ler. E aí finalizamos a aula de geografia de hoje. A gente se encontra lá no nosso encontro ao vivo para fazer a correção e tirar dúvidas. Até lá. Um beijo.